Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro mágico, promovido pela Escola Iniciática do Templo Harmonia, onde nós estudamos os Salmos metafisicamente, esotericamente, utilizando da ciência espiritual, da ciência crística. E hoje nós vamos falar do Salmo de número 4. E caso você esteja aqui chegando pela primeira vez, busque lá no nosso canal do YouTube, do Templo Harmonia, busque lá o Salmo número 1, e nele você também terá instruções sobre a live onde nós fizemos a abertura deste trabalho. E aí vai facilitar muito mais, você vai ter mais conhecimento. Mas nada impede que você hoje escute aqui o Salmo número 4. Ele é chamado, não é? Na Bíblia de Jerusalém, que é o documento que nós usamos, o livro sagrado que usamos, ele é chamado de oração da tarde. E como eu sempre faço, pessoal, primeiro nós vamos ler o salmo por completo e depois nós vamos interpretá-lo à luz da metafísica, está bem? Então vamos lá à leitura. Oração da tarde. Quando te invoco, responde-me, meu justo Deus. Na angústia, tu me aliviaste. Tem piedade de mim. Ouve a minha prece. Ó homens, até quando insultareis minha glória e amareis o nada e buscareis a ilusão? Sabei que Yahvé põe à parte seu fiel. Yahvé ouve quando eu o invoco. Tremei e não pequeis. Refleti no vosso leito e ficai em silêncio. Ofereceis sacrifícios justos e confiai em Yahvé. Muitos dizem: quem nos fará ver o bem? Yahvé, levanta sobre nós a luz da tua face. Puseste em meu coração mais alegria do que quando seu trigo e seu vinho transbordam. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Yahvé, Altíssimo Pai, me fazes viver em segurança. Amém. E agora nós vamos interpretar esse salmo metafisicamente. Os salmos têm um efeito poderosíssimo em nós e na nossa vida. Eles nos tiram de uma zona de sofrimento, de uma situação de sofrimento, seja ela qual for, e nos colocam numa outra situação de bem-aventurança, de abertura e de resoluções. Eles já fazem isso somente pelo fato de nós nos dedicarmos a eles. Quando nós estamos falando um salmo, mesmo não utilizando o nome angélico referente a ele, os comandos deste anjo vêm até nós, aliás, dessa hoste angélica. Agora, quando nós compreendemos o salmo, aí a coisa ainda se torna mais efetiva, mais ampla, mais grandiosa. Vale a pena entender os salmos, porque nós transformamos por completo o nosso ser, a nossa pessoa, a nossa vida, a nossa condição social, afetiva, emocional, física. Todos os setores do nosso ser interno e externo são transformados a partir do salmo. Então, vamos compreender este salmo. Os mais pequeninos são os mais preciosos, que nos dão grandes conselhos. Então, nós temos aqui, vejam, primeiro, o título, Oração da Tarde. A tarde é quando nós já não temos mais aquela luz tão forte e nem é noite, ou seja, nós não estamos com a luz, com o momento melhor das nossas vidas,
mas também não estamos nas sombras da noite, ou seja, os momentos mais difíceis da nossa vida. Mas está naquela parte da tarde, onde nós não temos nem a grande luz, nem a grande sombras. Estamos ali naquele entardecer, estamos naquela hora em que não está muito bom, não está péssimo, mas também não está muito bom. E aqui o Salmo vai revelar isso. Ele inicia dizendo, é o salmista falando, ou seja, somos nós falando. Quando te invoco, responde-me, meu justo Deus. Na angústia, tu me aliviaste. Tem piedade de mim. Ouve a minha prece. Por isso que é a oração da tarde. Aqui é uma pessoa que já está um tanto desperta. Ela já tem o costume de ir para Deus. Ela já sabe que o Altíssimo é um justo Deus. Ele é justo, ele ajusta a sua vida. Ele ajusta a vida do salmista. Ele coloca justiça em todas as coisas, ele coloca ordem. E o salmista sabe disso. Na angústia, tu me aliviaste. Aqui, o salmista compartilha conosco que ele sabe, porque ele já foi aliviado na angústia. Ele já buscou o Altíssimo em momentos de angústia. E ele recebeu a resposta. Ele recebeu o alívio. Então, aqui nós estamos falando de um salmista um pouco traquejado já, que já consegue trilhar aí a senda do trabalho espiritual e que já se viu beneficiado. E ele está falando isso para nós. Só lembrando, todos os salmistas, e aqui esse salmista é Davi, o maior dos salmistas, eu acho, tá bem? Ele é muito traquejado e ele está nos afirmando que funciona. E a vida dele é prova de que funciona. Então ele continua. Tem piedade de mim, ouve a minha prece. Ele fala com Deus como quem fala com um pai, lá naquela intimidade, numa conversa. E assim é o Altíssimo, assim é a presença do Altíssimo conosco. O Davi chama Deus, ele chama o pai. Pai, escuta a minha prece, eu preciso falar contigo. Nos ensinando que a nossa relação com Deus tem que ter essa intimidade. Nós temos que saber que o Altíssimo, que o nosso Pai Divino, é presente. E ele é presente junto a nós com o seu corpo divino, Elohim, que é um dos nomes do Altíssimo, mas que significa todos os anjos, centenas de milhares de hostes angélicas, que também se aproximam de nós em nome do Pai, cumprindo as ordens do Pai. Não deixa aquele ali sozinho, porque ele está me chamando. Conversa com ele através de mim. Vamos continuar. Aqui, nessa segunda estrofe do Salmo, nós vamos ter a resposta do Altíssimo. Então, Davi foi inspirado numa resposta e ele colocou no Salmo. Ele quis compartilhar conosco essa resposta. Então, é o Altíssimo respondendo para Davi. Mas, através de Davi, o Altíssimo está respondendo para todos nós. Ó homens, até quando insultareis minha glória? E amareis o nada e buscareis a ilusão. Aqui nós já temos uma chave muito preciosa nesse salmo. Davi, o salmista, foi até Deus, dizendo que precisava ser ouvido, porque ele está com um problema. Ele está angustiado. E nessa resposta, o Altíssimo está revelando várias coisas. Primeiro, ele está angustiado porque ele ama o nada e busca a ilusão. É uma chave essa resposta do Altíssimo. E ele está dizendo que nós insultamos a glória dele quando nós buscamos o nada e buscamos a ilusão. Por que nós insultamos a glória dele? Porque ele nos deu potencial para sermos divinos, para sermos seres dimensionais, para termos toda a glória e todo o poder divino. Mas nós insistimos em ficar aprisionados nas questiúnculas da terceira dimensão. Nós insistimos em viver só aqui nessa história física, nesse nasce, cresce, estuda, trabalha, se diverte,
sai no final de semana, vai no churrasco, e vive, e casa, e descasa, e compra casa nova, e compra carro novo, e pronto. Isso que eu falei não está nada errado, desde que você não vivesse só isso. Desde que você também vivesse a glória da qual você é herdeiro, eu sou herdeira, quando nós herdamos o reino, o DNA divino, e nós não fazemos nada com isso. Deixamos encostado em segundo plano. Então Deus aqui está dizendo que os nossos problemas são porque nós só amamos o nada. Por que nada? Por que Deus chamou isso aqui de nada? Eu vou fazer um comparativo que sempre faço nos cursos com vocês, não é? Nos cursos do Templo Harmonia. Imagina um ser divino, não é? Ganhar um reino bem acanhado, bem pequeno, e ele conhece as maravilhas dos verdadeiros reinos, 11 dimensões, diferentes níveis de realidades, experiências maravilhosas. E aí ele ganha um reininho muito acanhado. Ele chama de nada. A comparação seria assim: nós ganharmos um formigueiro. E aí vem alguém e fala: olha, fique muito feliz. Você vai ser o grande senhor ou a grande senhora desse formigueiro. Você vai fazer aqui o que você quiser. Vai deitar e rolar, vai mandar nelas, vai fazer o que vocês quiserem. É esse o comparativo de um ser divino tomando posse de algo muito acanhado, muito aquém do potencial dele. É disso que o Altíssimo está falando aqui. Nós ficamos em algo, estamos inseridos num contexto de vida muito aquém do que, muito abaixo, muito limitado do que seria a vida que é nossa por direito. É por isso que Mestre Jesus falava que este reino é caído nos seus evangelhos, que este reino é um reino de mortos, que esse reino é as sombras, porque ele estava falando da majestade dos reinos que são nosso por direito. Continuando. E aí ele continua, o salmista. Sabei, então o salmista Davi está nos instruindo. Sabei que Yahvé põe à parte o seu fiel. Yahvé ouve quando eu o invoco. O Altíssimo Pai, Yahvé, para quem ainda não ouviu eu falar, é um dos nomes do Altíssimo. O Altíssimo tem vários nomes sagrados, não é? O Altíssimo Pai põe à parte o seu fiel. Quem é o seu fiel? Aquele que entra em comunhão com ele. O Pai Altíssimo e as hostes angélicas, quando começa a ter alguém que entra em comunhão com ele, essa pessoa vai ser retirada daquele contexto problemático no qual ela está inserida e vai ser colocada numa outra situação. Mas também significa que quando nós estamos falando com o Altíssimo numa oração, nós ficamos num outro reino. Nós deixamos de estar na energia aqui da terra, da nossa casa, ou de onde nós estivermos, e nós somos acolhidos no reino divino, enquanto nós estamos fazendo aquela oração. E estamos sendo alimentados de códigos divinos. E eu estou falando aqui da oração verdadeira, da oração realmente certa, começo, meio e fim. Oração crística. É preciso aprender a orar, porque choramingo não é oração. Ficar chorando, ai meu Deus, eu não tenho, tô isso, eu preciso, isso não é oração. Isso é choro. Nós precisamos orar entendendo quem somos, entendemos quem é o alto e como ele trabalha conosco e nos ajuda. Por isso que nós estamos aqui estudando salmos, para nos ajudar a entender cada vez melhor. Sem sabedoria, sem conhecimento, nós não conseguimos avançar. Então é por isso muito importante trabalharmos com conhecimento. Então, Yahvé, o Altíssimo Pai, põe à parte o seu fiel. Yahvé ouve quando eu o invoco. Davi nos ensina isso. E Davi é aquele cara que dançou em frente à Arca da Aliança e a Arca fez tudo o que ele precisava. Davi é aquele cara que pegou um reino totalmente pobre, totalmente, como é que nós vamos falar? Um reino de pastores e transformou no maior império, num dos maiores impérios da antiguidade. Esse é Davi. Então, quando ele fala aqui, Yahvé ouve quando eu o invoco, ele está nos ensinando. Saiba chamar o Altíssimo,
Ele escuta você. Ele vai vir te atender. E aí ele continua com as instruções. Aqui nós vamos entrar numa estrofe por demais importante. Tremei e não pequeis. Refleti no vosso leito e ficai em silêncio. Quando vier o impulso do pecado, e vamos traduzir para uma palavra mais atual, quando vier o impulso do erro de conduta, Davi está dizendo, trema, mas não peque. Se segure. Quando vier aquela fala maledicente, trema, mas não fale. Se segure. Não deixe o erro te dominar. Não deixe o defeito vir à tona. Mesmo que você trema, não deixe a expressão tomar conta de você. Quando o erro for o crime contra alguém, numa calúnia, não faça. Segure o seu erro de conduta. Seja ele qual for. Aqui, a orientação do Altíssimo no Salmo, a orientação de um anjo aqui, o nome de Deus, deve ser a de um anjo de justiça, que trabalha com o karma, para ele estar falando isso. É melhor você não dar vez para um defeito, porque lá na frente ele vai retornar para você. Então aqui o salmista diga, trema, mas não peque. Trema, mas não erre. E aí ele continua, reflita no vosso leito, ou seja, vai para o teu silêncio, vai para o teu recolhimento. É o leito, é o recolhimento. Reflita naquilo que está te atormentando. Antes de você ir arrumar briga com alguém, antes de você fazer uma coisa errada, antes de você trair, antes de você roubar, antes de você maldizer, antes de você fazer qualquer coisa que seja um defeito de conduta, um erro de conduta, se recolha, reflita. Antes, se você está com raiva de alguém, não vá discutir com essa pessoa quando você está alterado. Vai refletir no seu leito. Se recolha, reflita, vai orar, vai ler salmo. Deixe essa energia pervertida, obscurecida, ser trabalhada com luz divina, para que você não cometa um erro, cometa um pecado. Aí vamos continuar. Fica em silêncio. É a orientação que Deus deu para Davi. Fica em silêncio. Não faz as coisas, não fala nada quando você está alterado com o ego. Não deixa o ego tomar a frente. Cala-te quando é o ego. Espera. Reflita no teu leito antes. Continuando. Os conselhos do Altíssimo para Davi que ele passou para nós nesse salmo. Ofereceis sacrifícios justos e confiai em Yahvé. O que é oferecer sacrifícios justos, Maga? Eu tenho que ir matar algum bicho? Não! Sacrifícios. Nós estudamos tanto na escola iniciática do Templo Harmonia. Sacro ofício. Ofício sagrado. Oferecei sacrifícios, ofícios sagrados, justos, corretos. Não pense que se você for num templo e ficar orando com os olhos abertos, de maneira superficial, olhando para a vida dos outros, você está fazendo algum trabalho de comunhão com a presença divina do Altíssimo. Não se engane. Isso não é um sacro ofício, um sagrado ofício justo. Justo é ajustado. Justo é correto. Justo é quando você comunga com a presença divina. E se você está fazendo a coisa male-male, com pressa, com raiva, está fazendo porque você quer algo em troca, não está fazendo com sentido evolutivo, está fazendo olhando a vida dos outros, está fazendo uma oração para prender alguém em alguma coisa, isso não é sacrifício justo. Isso não é sacro ofício justo. Você está desajustado da presença divina. Não adianta nada. Agora, quando você faz a coisa justa, a coisa correta, porque você realmente quer entrar em comunhão e você faz o seu melhor, então ele diz: confiai em Yahvé. Confia. Faça e confia. Não precisa nem ficar se preocupando como é que aquela resposta, como é que aquela ação vai vir para você.
Não precisa. Confia. Vai vir. Certo? Aí ele continua. Muitos dizem, quem nos fará ver o bem? Que é isso? Quem nos fará ver o bem? Nós estamos numa situação difícil e nós falamos assim, mas quem que vai trazer o bem para nós? Como que eu vou ver isso? Tá perfeito para os dias atuais. Quem me fará ver o bem? Quem que vai trazer esse benefício? É a pergunta que a gente faz. E aí o salmista continua. Yahvé, levanta sobre nós a luz da tua face. Mais importante do que você ficar esperando para o bem chegar, é você querer que em você seja levantada a luz da face da presença divina. O que isso significa? Que a presença divina se manifeste em mim. Que a luz da face dela esteja aqui comigo. Que eu seja a presença divina. Que em mim brote todos os poderes e virtudes da presença divina. A coragem, a força, a sabedoria, o poder de resolver todas as coisas, a comunhão, a harmonia, tudo, a saúde perfeita, todas as virtudes que vão causar um benefício em mim. Mais importante do que eu ver o bem chegar é eu querer manifestar em mim a face da presença divina. Ou seja, eu estar trabalhando para que a presença divina haja em mim, seja em mim. Quando eu quero isso, todo o bem que eu busco vem. Não vem da forma que eu quero. Vem muito melhor. Porque a presença divina resolve tudo de uma forma muito mais ampla. Continuando. Puseste em meu coração mais alegria do que quando seu trigo e seu vinho transbordam. Ou seja, esta frase aqui está falando do máximo da prosperidade daquela época. Quando transborda, não é? O trigo e o vinho. Desses dois elementos se fazia quase tudo que eles precisavam na época. Então, quando você entra em comunhão com a presença divina do Altíssimo, com o Espírito Santo Sagrado, Ruach HaKodesh, com a presença divina Shekinah, e quando você vai sendo permeado por isso, porque você quer ser transformado, a alegria é maior do que as maiores alegrias materiais que esse plano aqui entrega para nós. É muito maior. A alegria é muito maior. O salmista está nos dizendo que existem coisas além, alegrias além do imaginado por nós. E essas alegrias estão quando nós nos realizamos, quando nós permitimos que a presença divina venha habitar em nosso ser. Continuando. Então, o último trechinho do Salmo. Em paz me deito e logo adormeço. Aqui nós estamos falando de um indivíduo que está feliz, preenchido, próspero, sereno, íntegro, nobre, sem nenhum problema. Ele dorme serenamente, porque nada o abala. E aí ele termina aqui. Porque só tu, Yahvé, me fazes viver em segurança. Aqui nós temos o Davi, um salmista, um líder de nação, um pai, um esposo. Ele atuou em todas as áreas. E ele entendeu que a segurança real, não comprada, nem vendida, não corrompida, a segurança real existe para quem está com o Altíssimo, com o Pai Altíssimo, com a presença do Cristo, com as faces do Pai, não é? Eu chamo de Altíssimo, ou de presença divina. Quem faz essa caminhada, mesmo nesta terra tão perigosa, tão completamente planificada por subjugações, armadilhas, dificuldades, crimes,
mentiras, fraudes, que nos colocam em toda uma série de problemas. Quem está com o Altíssimo está seguro, de fato. E só Ele é quem dá a segurança verdadeira. Todas as outras seguranças são perecíveis. A segurança do dinheiro te dá uma dor de barriga, uma virose, e você pode ir embora, e não há dinheiro do mundo que vai impedir. A segurança do poder, o poder é algo que quando está na mão dos que não são íntegros, a qualquer momento vira. Uma hora é um que tem o poder, outra hora é outro, e quando eles não são íntegros, um devora o outro. Não existe esse poder, né? Os poderosos não têm tanta segurança assim, muito pelo contrário, eles têm que dormir com a arma no peito, né? Eles não podem ter um sono tranquilo, porque eles estão envolvidos numa série de questões. Qual outra segurança vocês querem dizer? A segurança dos governantes? Eles também não têm. A segurança dos que são cuidados dioturnamente por outro alguém? Também não tem. Só existe uma segurança de fato, e o salmista, traquejado na vida divina, nos diz: o único que nos faz viver em segurança é o Altíssimo. Porque se o Altíssimo quer te tirar desse contexto de vida difícil e te colocar em outro, seguramente, onde você viva bem, onde você não tenha problemas, Ele faz. E você sente. Se você se relaciona sempre com Ele, dioturnamente, cada vez fortalecendo mais a sua relação com Ele, com o Altíssimo, com a presença divina, com o Espírito Sagrado, você se sente seguro, sempre. E aqui nós terminamos o estudo desse Salmo número 4. Na próxima semana, nós continuaremos este nosso precioso trabalho que transforma os nossos seres e a nossa vida. Ah, e esqueci, para quem faz parte do nosso curso do Templo Harmonia, Cristianismo Iniciático, lá dentro nós teremos o trabalho místico desse salmo, com os devotos orando esse salmo, a gravação, e junto com uma música sagrada com os nomes divinos, tá bem? Todos vocês que estão no curso receberão esse trabalho lá. E para os que não estão, se vocês quiserem fazer parte, estamos ali no curso Cristianismo Iniciático do Templo Harmonia. Até mais. Luz e paz.